Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Vamos abrir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 em diante até o 17. Nosso tema nessa manhã, aparentemente, é muito amplo, é a ideia da vida, né? O que é a vida? Mas eu vou trabalhar aqui a ideia da vida dentro do contexto de cristianismo mesmo, dentro do que Tiago estava falando com as 12 tribos. Tiago estava ao mesmo tempo ensinando os crentes em Cristo que vieram das 12 tribos, que eram das 12 tribos, e também estava evangelizando de certa forma, porque muitos das 12 tribos não conheciam a Cristo. Então tem um âmbito duplo aí essa mensagem de Tiago, este homem apóstolo que trouxe tantas instruções acerca da vida, do significado da vida para cada um de nós. Então vou ler o texto, vou conversar com as nossas crianças e depois vamos trabalhar essa ideia aqui de Tiago e a sua aplicação para a nossa vida, né? Aliás, é um dos motivos do porquê a gente vai a uma igreja, para que a palavra de Deus nos auxilie a pensar o que temos feito da nossa vida, o que temos investido na nossa vida, o que é a nossa vida, né? Diante das pessoas, diante de Deus. Então, pensar sobre a vida nunca é demais e para os cristãos é essencial. Essencial. O texto. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Com as crianças, que sempre participam e servem a Deus também no culto público, louvado seja Deus pelos pais que trazem seus filhos para cultuarem a Deus. O pastor pede que vocês façam a seguinte ilustração. Imaginem, vocês têm uma imaginação muito boa. Imaginem vocês bebês ainda, né? Como nós temos aqui bebês nos colos dos pais. Mas, de repente, vocês já começaram a caminhar e já começaram a identificar papai, mamãe, nomes de amiguinhos, de amiguinhas. E vocês foram crescendo. O que o pastor gostaria que você desenhasse aí faça um desenho de você bebê, faça um desenho de você criança, que é mais ou menos como você está agora. Faça um desenho imaginando você adolescente. Como será que você, criança, que eu estou vendo aqui, olhando para mim e já fazendo o desenho, imagine como você será adolescente. O que será que passará na tua mente, criança? Do que o seu coraçãozinho estará cheio. Há 2 domingos atrás, eu fiz uma exposição aqui e pedi que as crianças colocassem no papel o que estava nos seus corações. E recebi algumas dessas ilustrações muito legais. E, por incrível que possa parecer, mas cada vez mais cedo, nós estamos vendo crianças dizerem que Jesus está em seus corações, quando elas são ainda bem novinhas. Então imaginem vocês adolescentes e depois vocês adultos ou adultas, né? Já pensou você, criança, ser como o papai, como a mamãe, e você estar cuidando de uma criança como você? É porque esse é o fluxo da vida, tá bom, crianças? Esse é o fluxo para vocês. O que vai determinar a vida de vocês, crianças? O que vai determinar? Para onde vocês estiverem olhando. Tem um autor bíblico que escreveu no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, e eu ainda estou falando com as crianças, ele disse assim: crianças, corramos com perseverança a carreira proposta. Corramos com perseverança a carreira da vida.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Será que você que é criança já sabe dizer quem é o autor e consumador da fé? O texto bíblico diz, é Jesus, tá? É Jesus. Que vai determinar a vida de vocês, crianças. Que vai fazer da vida de vocês uma beleza, um valor, algo distinto, algo visível, algo impactante. É a maneira como vocês olharão para Jesus. É o que seus pais querem, que vocês sejam crianças que olhem para Jesus ao longo da caminhada de vocês. É o que nós queremos, a igreja, essa comunidade santa que existe aqui há tantos anos em todos os lugares. E se quando você for adulto, não estiver aqui nesta igreja, talvez se casará, seguirá para outro caminho, outro lugar, onde vocês estiverem, a igreja onde vocês estiverem, os ajudará nessa caminhada, a caminhada de quem olha firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ok? Dá para fazer aí o desenho? Você bebê, você criança, você adolescente, você adulta, já olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, faça esse caminho, essa jornada, essa viagem aí na sua ilustração. Imagine-se vivendo uma vida que agrada ao Senhor, tá? Imagine-se vivendo uma vida que tem sentido, que faz sentido. Joia? Vamos conversar um pouquinho, nós os adultos aqui. Será que alguém de nós, ao ouvir um pouco sobre isso, sobre o ideal de uma vida cristã, desde o começo, passando pela adolescência, passando pela fase de jovem, chegando à fase adulta, será que a gente consegue fazer uma análise de como foi a nossa vida? Como está sendo a nossa vida? Você notou que eu insisti numa coisa com as crianças? O que vai definir a vida de vocês, o que vai definir o valor da vida de vocês é para onde vocês estiverem olhando. E você sabe, você que é adulto, você sabe que não é muito fácil manter os olhos fixos num lugar, né? Não é uma coisa assim natural, a gente fazer tudo o que estiver fazendo, mas olhando para um lugar fixo, não é. Até porque a gente tem tanta coisa nessa vida. A gente olha para tantas coisas nessa vida. A gente se preocupa com tantas coisas nessa vida. E de repente a gente vê o tempo passando e de repente passou. Passou. O que a gente faz quando a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu poderia ter feito tantas coisas diferentes. Mas agora passou. O que a gente faz? Quando a gente olha para trás e tenta encontrar o significado da nossa vida nos anos que se passaram. O que é que a gente faz? Então eu trago uma ou duas ilustrações aqui. Quando eu venho com este terno aqui, eu não venho sempre com esse terno aqui. São raras as vezes que eu venho com esse terno. Até porque ele já não está mais assim para aquele uso. Esse terno tem 22 anos já. É o terno do meu casamento. Esse terno fica lá no roupeiro. E então esse terno já viu muitos outros ternos chegarem e saírem do roupeiro, viu? Chegaram todos brilhosos e bonitos e de repente saíram cheios de bolinhas e lugares assim. E ele permaneceu lá. Esse terno me lembra sempre, de vez em quando eu o uso exatamente para isso. E eu sempre digo, ele não é um terno da moda, ele tem 22 anos, né? Ele tem 3 botões, os antigos 3 botões. Hoje não se usa mais. Hoje isso aqui não imagina, usar terno de 3 botões. Eu uso para lembrar-me a mim mesmo que o tempo passa. E então, por eu não usá-lo tanto e ele ficar bastante lá no roupeiro, quando eu olho para ele hoje, ele parece mais novo que eu até. Porque ele está lá, guardadinho, brilhoso, suas listras douradas. Até para um terno o tempo passa. Passa. Ele perde um pouco a velocidade dos tempos, ele perde um pouco, por mais que ele tenha o melhor corte, chega um dia que ele parece ultrapassado. Tudo passa. Se tudo passa, como é que tudo deve passar? Eu estou vivendo um tempo, a nossa família está vivendo um tempo um pouco difícil nesses últimos dias, porque nós perdemos uma pessoa muito querida na nossa família. Nós perdemos um tio que se misturava, o que ele fazia conosco era um tipo de cuidado paternal. E ele foi brutalmente assassinado na semana passada, lá no sul, numa tentativa de assalto ao seu sítio. E então a gente fica pensando como a vida passa, e como ela passa depressa.
Alguns dias atrás, meses atrás, um avião caiu como uma folha cai aqui no interior do estado de São Paulo. E você já parou para pensar como a morte nos faz pensar na vida? Não todos, claro, mas a maioria das pessoas, quando vê a morte, quando percebe que a morte realmente existe, passa a pensar na vida. É muito comum ao longo dessa caminhada ministerial de 20 e poucos anos, eu ouvir de pessoas que passam por situações de enfermidades, por enfermidades difíceis. E então, no meio das enfermidades, elas conversam com Deus de uma maneira que muitas vezes, ou pelo menos que não é costumeiro pensar: Senhor, se o Senhor me livrar da morte, se o Senhor me der a cura, se o Senhor me permitir viver um pouco mais, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer melhor. Eu quero servir mais. Eu quero pensar mais em Ti do que em mim. Irmãos, isso é muito real. Porque Deus usa exatamente situações como esta, a morte, para nos levar a pensar na vida. Aqui nessa terra não tem remédio para a morte. Aqui a gente adia a morte. Um dia ela chega. A gente adia é maneira de falar. Deus permite que a vida se prolongue de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com seus propósitos. Na verdade, a morte continua sendo e sempre será para nós uma maneira de entender o que é a vida. Essa é uma passagem que nos ajuda a pensar como as coisas passam tão depressa na nossa vida, como a nossa vida passa tão depressa e nós olhamos para trás e nos perguntamos: o que aconteceu? Os cabelos brancos chegaram. O que aconteceu? A catarata chegou. O que aconteceu? As doenças estomacais, intestinais, as arritmias, a pressão alta. Chegou. O que aconteceu? Já teve um tempo em que eu não me preocupava com estas coisas, mas hoje eu tenho de me preocupar. O que são todas estas coisas, meus irmãos, se não também instrumentos de Deus para que nós pensemos na nossa vida? Tiago se preocupava com a vida das 12 tribos, dos cristãos espalhados por aquelas regiões. E por isso ele escreve essa passagem, e eu pontuo nessa passagem 5 coisas que eu vou tratar brevemente aqui. 5 coisas que eu considero muito importantes aqui. Verdade, de muita aplicação para todos nós. A primeira é que a presunção de independência de Deus é uma irreverência. A presunção que a gente tem de viver de maneira autônoma, na verdade é um ato irreverente da nossa parte. Segunda coisa, a brevidade da vida, como nós estamos falando aqui, na verdade, a brevidade aponta para a eternidade. Quanto menos curta é a nossa vida aqui, mais perto a eternidade está de nós. Para muitos ela já chegou, graças a Deus já chegou. Para nós ainda não. Para inclusive, possivelmente, os sofrimentos que ainda teremos de ter. A submissão, terceira coisa, a submissão à vontade de Deus ajusta a vida do crente. Isso parece estranho no primeiro momento, mas nós fomos feitos para estarmos ajustados à vontade de Deus. E é a submissão à sua vontade que nos ajusta ao sentido da nossa vida. Quarta coisa, a autossuficiência, na verdade, só está denunciando que estamos em perigo espiritual. Podemos pensar que é temperamento forte, podemos pensar que é segurança, mas talvez seja a pior das denúncias do ser humano ou para o ser humano. Quando você se acha suficiente, você está num grande perigo espiritual, porque esqueceu-se da dependência de Deus. E quinta coisa, a responsabilidade de fazer o bem é uma evidência de fé. Veja, não só o saber que se deve fazer o bem, o fazer o bem, o agir de maneira benéfica, já demonstra ali com certeza, uma evidência de fé. Então eu começo pensando aqui sobre alguns homens que lhes foi perguntado a eles o que eles achavam da vida. Eu vou citar aqui umas 4 ou 5 dessas figuras, tá? Uma delas é Aristóteles. Vocês sabem, Aristóteles é um filósofo grego. E lhe foi perguntado: fala-nos um pouco aí do que você entende por vida.
E então Aristóteles via a vida como um processo pela busca da felicidade. E claro, ele tem muitas obras, há muitas obras sobre esse tema, mas ele acreditava que a vida boa consistia em viver de acordo com a virtude e o atingir o potencial máximo. Por isso, segundo Aristóteles, a felicidade é o sentido e o propósito da vida. Por que eu cito Aristóteles aqui? Porque talvez haja um número muito grande de cristãos que, na verdade, o que eles são aristotélicos. O cristianismo vai num viés diferente. O cristianismo não diz que o sentido da vida é a felicidade e a plenitude. Mas então o que o cristianismo diz? Mas vamos ver. Veja outra pessoa também que trabalha essa questão acerca da vida. E aqui eu não estou emitindo nenhum juízo de valor contra o budismo, apenas estou dizendo que é o Buda que disse isso, ou pelo menos é o que está atribuído a ele. Buda ensinava que a vida é marcada por sofrimento e que o objetivo é alcançar a iluminação para se libertar desse ciclo de sofrimento. Por isso, para Buda, a vida é composta de desejos e apegos que causam sofrimento. E o caminho para a verdadeira realização está em abandonar esses apegos e seguir o que no budismo chama-se o caminho óctuplo, para atingir o nirvana. Pensamentos. Se Aristóteles pensava que a vida era a busca da felicidade, Buda dizia que a vida é lutar contra o sofrimento e se libertar dele ao encontrar esse chamado caminho óctuplo. Não é o nosso caso aqui, mas é dentro do budismo uma filosofia. Existem muitas correntes que pensam em melhorar ou superar as coisas da vida. Por exemplo, no Espiritismo, a depuração da encarnação parece ser a resposta. A vida vai melhorando, você morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, e vai se depurando e vai ficando melhor a sua vida. Mas o que o cristianismo pensa? É fácil a gente estudar esses homens, ver o que eles dizem e então conjecturar sobre vida, na verdade. Depois eu vou apontar alguns autores cristãos que falam sobre isso também. Eu tenho uma linha de raciocínio aqui, diferentemente de Aristóteles, diferentemente de Buda, diferentemente de Allan Kardec no cristianismo. Para o cristão, vida é o privilégio que se tem de prosseguir uma caminhada sob a vontade de Deus. Vida no cristianismo é o privilégio que se tem de prosseguir. Sabe aquela caminhada que as crianças estão falando, estão escrevendo? Desde quando eram bebês, agora crianças, depois adolescentes, depois adultas? E olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo? Isso é vida no cristianismo. Essa é a vida bíblica. A vida que faz sentido no cristianismo parece ser uma caminhada, um movimento. Ninguém tira este andante, este peregrino da sua peregrinação. E ninguém fecha os seus olhos porque ele está olhando para o autor e o consumador da fé. E se alguém perguntar a ele, o que você está fazendo? Ele não precisa ter nenhuma vergonha ou dúvida em dizer, estou vivendo. Estou vivendo. Eu não sou como um terno que o tempo passa e ele se desgasta. Eu não sou como um avião que cai como uma folha levando a um trágico acidente. Eu não sou como uma folha que o vento leva para cá e para lá. Eu estou prosseguindo. E eu estou vivendo. Vocês veem como é diferente? Como o cristianismo parece trazer um senso lógico, mas não é só um senso lógico. Traz um senso de sentido, de significado. Quando Tiago vê que os primeiros cristãos estão tendo problemas nessa caminhada objetiva, nessa caminhada racional e ao mesmo tempo com toda a sua vontade, com todo o seu ânimo, com toda a sua emoção, ele escreve para eles. Fala, peraí, a gente tem que conversar? A gente tem que conversar sobre o que é a vida. E essas palavras então nos ajudam a pensar. Parece que Tiago estava vendo sim uma presunção nos primeiros cristãos. Porque o texto mostra, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Mas se for assim, o que dizer então de Provérbios 16:9, que diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos.
O que dizer então de Lucas 12, 16 a 20, que fala sobre a parábola do rico insensato, que planeja sem consultar Deus, achando que pode controlar a sua vida, mas perde tudo numa noite. E não tem nada na sua alma. Se planejar fazer o que se quiser da vida no amanhã for uma coisa certa, o que então dizer, ou como entender a palavra de Calvino, escrito lá nas Institutas da Religião Cristã, dizendo que nós temos de submeter os nossos planos à providência de Deus, porque todos os aspectos da nossa vida estão nas mãos de Deus. Se nós olhamos para o futuro, já sabendo tudo o que faremos, o que dizer de Matthew Henry, no seu comentário exatamente aqui sobre o livro de Tiago, que diz que planos feitos sem reconhecer a soberania de Deus, na verdade, demonstram uma arrogância que ignora a nossa dependência dele. Então eu estou trazendo algumas explicações em relação àquilo que Tiago falou, para dizer uma coisa só no final. Quem atravessa a vida sem buscar a direção de Deus, vai se dar mal. Porque não tem um caminho que não seja Jesus. Vai se perder. Quem quiser fazer da sua vida o que quiser, fazer por melhor que seja, se o seu olho não estiver no autor e consumador da fé, não tem fim para essa vida. Não tem o que nós chamamos na teologia de telomai ou teleomai. É uma vida que se perderá em algum lugar. É uma vida que em algum momento perderá inclusive o significado. Por isso, Tiago está muito preocupado aqui. Ao fazer planos para o futuro, meus irmãos, carreiras, finanças, relacionamentos, é certo sim buscar a vontade de Deus. Todo planejamento é sábio, mas deve ser feito com humildade e com dependência de Deus. Essa é a primeira coisa que essa passagem nos mostra. Por isso que eu uso esse subtítulo, a presunção da independência de Deus é, na verdade, um ato de irreverência. Segunda coisa, versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Quando vocês não passam, ainda mais, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando o autor aos Provérbios, porque isso aqui vem de Provérbios 27, 1. Quando o autor de Provérbios escreveu, ele disse assim, é porque tem gente que se gaba do que ainda nem viveu. Tem gente que se gaba e se orgulha de coisas que ainda não lhe aconteceram. Não tem nenhuma promessa para nós no amanhã, que nós possamos usurpar a condição de nos gabar delas. Veja como a Bíblia tem uma sabedoria que vai além do imaginável. Aqui Tiago está relembrando isso. Como é que uma neblina pode dizer, permanecerei até as 6 horas da tarde, porque esse dia é o dia que eu quero viver aqui, se ela se dissipará quando o sol chegar? Como é que alguém pode imaginar que é mais do que é? Então, eu reforço essa ideia. A brevidade da vida é que aponta à eternidade. Quanto mais breve é a nossa vida, mais nós temos a entender o que é essa eternidade que nos aguarda, irmãos. Quando o salmista do Salmo 39 escreveu sobre isso, ele faz um pedido. Acho que é um dos pedidos que nós temos de fazer. Senhor, dá-me conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Dá-me a conhecer os meus dias, o meu fim, para que conforme eu compreenda o que está lá no fim, eu saiba o quanto eu sou frágil aqui, para viver e o quanto eu dependo de Ti. Outro salmista, no Salmo 103, também escreve, quanto ao homem, os seus dias são sim como a relva, como a flor do campo, é assim que ele floresce. Eu tenho estudado alguns homens que têm sido muito impactados quando eles descobrem que verdadeiramente a sua vida é muito curta.
pode ser muito curta. Jonathan Edwards escreveu um sermão, na verdade, depois isso virou uma obra. O título é A Mão de Deus na Vida Humana. E Edwards diz: a brevidade da vida, o quanto ela é curta, quanto mais nós compreendemos que a nossa vida é curta, mais a nossa esperança na vida eterna se reforça. Porque quem aposta tudo o que tem na sua vida terrena, perdê-la-á. Em algum momento ela sumirá dos seus pés. E se toda a sua expectativa está na sua vida terrena, saiba que a sua expectativa é muito pequena e muito breve. Por mais que você tenha grandes ideais, por mais que você tenha grandes sonhos, ela vai passar. Não só Edwards, Charles Spurgeon também escreve que, assim como a vida é tão curta, semelhante à erva do campo, incerta, isso deve buscar alguma coisa melhor do que a nossa vida. Esse pensamento é muito elevado. Quando você descobre, quando eu descubro que a minha vida aqui é curta, incerta, então ela não é tudo o que eu preciso. Eu preciso de alguma coisa a mais do que a vida que eu tenho. Esse era o pensamento de Spurgeon. Aqueles que acham que a sua vida é suficiente, na verdade desprezam o que é o verdadeiro valor da vida eterna. Por isso, amar demais a vida, em alguma medida, é desconsiderar a eternidade. Tiago está lembrando esses homens dessa época que eles precisam viver uma vida de sacrifício, sofrimento, o que for preciso pelo cristianismo aqui nessa época, porque algo os espera, algo os aguarda. A coroa de glória, a coroa da vida não será dada aqui nessa vida, mas ela é uma promessa para os tempos eternos. Perde a ideia da coroa da glória e a sua vida passa a ser o seu tudo. Então, é quando nós passamos por esse raciocínio, segundo Tiago, que a gente consegue compreender: existe uma vida eterna. Nós vamos atravessar um vale para depois desse vale viver nessa vida eterna. Terceira coisa, que não é tão fácil de fazer, mas veja como é que Tiago trabalha isso. A submissão à vontade de Deus, na verdade, é o que ajusta a vida do crente. Eu já usei essa ilustração para outra exposição, mas vou usar de novo para trazer luz sobre essa ideia de a nossa vontade estar submissa à vontade de Deus para que nós estejamos ajustados. Se nós tivéssemos aqui um prumo agora, e eu colocasse esse prumo aqui, no lado aqui do púlpito. Se eu colocasse o prumo aqui, eu imagino que todos saibam o que é um prumo. Prumo é um peso embaixo com um fio em cima que você segura e ele fica reto. Se eu colocasse esse prumo aqui, o prumo mostraria se essa parede está reta ou torta. Se você olhar onde o Marcão e a Dora estão olhando, não consegue ter a ideia de que isso aqui está bem retinho. Não dá. Mesmo quem está aqui desse lado não consegue ter a ideia de que isso aqui está reto. Só um prumo colocado aqui faria isso. É assim que nós evidenciamos se nós somos uma parede reta diante de Deus ou uma parede torta diante de Deus. Com o prumo. Por isso, só tem um jeito de saber se nós somos ajustados à vontade de Deus. É submetendo-nos à vontade de Deus. A vontade de Deus é o prumo. A vontade de Deus é o prumo. Se o prumo estiver colocado na nossa vida, não adianta essa parede falar assim: eu sou reta sim, porque quem me fez essa parede reta. Se ela for torta, é o prumo que vai dizer. Assim é a palavra na vida do crente. Não adianta o crente falar assim: eu amo sim a Deus. Eu só não tenho facilidade de amar o meu irmão, mas eu amo sim a Deus. Sim, eu sou crente no Senhor mesmo. É verdade que eu creio também um pouco em mim e tal, e acho que eu consigo, mas não, eu creio em Deus. Só tem um jeito de mostrar se nós somos ajustados a Deus. É quando nós perguntamos: qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer, Senhor? Fala, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor? E eu estou aqui para ajustar a minha vida a Ti. Essa é a maneira de ver se somos parede reta ou parede torta. Por isso, o versículo 15
nos leva a dizer em tudo na nossa vida, se o Senhor quiser. Veja como ele volta àquela ideia inicial. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se Deus quiser, mostrando que todo o nosso planejamento, todas as nossas decisões devem ser submetidos a Deus. Irmãos, eu volto a Provérbios 19. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa muito simples, mas muito difícil. Boa parte dos nossos planos não se cumpriram e nunca se cumprirão, porque possivelmente não estejam dentro dos propósitos do Senhor. Você já fez planos e achou que eles dariam certo? Eu vou citar 2, para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Nós temos muitas decisões a serem tomadas ao longo da nossa vida, muitíssimas as decisões. Quando eu estava terminando o seminário em 2001, eu tive um convite ou uma indicação muito interessante de um professor meu, um mestre, que a gente tinha uma afinidade muito grande no campo da missiologia, e ele disse para mim, Sérgio, quando você terminar o seminário JMC no finalzinho de 2001, eu vou te levar para os Estados Unidos, você vai fazer o mestrado lá. E eu falei, que bom, só que eu nunca fui aos Estados Unidos e nunca fiz o mestrado lá. Se tornou um plano que não se cumpriu. Deixa eu te falar mais, nunca vai se cumprir. Eu nunca irei aos Estados Unidos, aos meus olhos, fazer o mestrado lá. Eu os fiz aqui. Deixa eu te citar outra vez, um outro exemplo, diferente, mas que tem mais ou menos a mesma ideia. Quando eu havia chegado em São Paulo, em 2013, para pastorear a igreja presbiteriana de Santo Amaro, 3 meses depois que eu estava aqui, novamente veio um convite para eu pastorear uma igreja nos Estados Unidos. Não chegou a ser um convite, chegou a ser uma conversa. E eu vi de novo uma outra oportunidade de poder pastorear uma igreja no interior dos Estados Unidos. Eu nunca fui pastorear uma igreja nos Estados Unidos e acho que nunca irei. Porque o homem faz planos. Eu fui cumprir o meu compromisso com a igreja de Santo Amaro e fiquei 7 anos lá. Quantos planos a gente faz? Quantas coisas aparecem diante de nós e a gente pensa assim, é isso, vamos lá, é isso que Deus quer. E 3 dias depois, 1 mês depois, 1 ano depois, não era. Como é que você vive diante dos nãos de Deus? Quando Deus diz, não senhor, não senhor, não senhor e ponto final. Como é que a gente vive? As crianças, quando a gente diz para elas, não, já comeu chocolate demais, não vai comer mais, elas acham que elas poderiam comer mais um chocolate. Elas às vezes até entram em atrito com os pais pelo 10º chocolate. Os pais dizem, não, 9 já foi demais. Irmãos, as crianças se rebelam facilmente, é do espírito delas, contra as coisas que são contra a sua vontade. Mas é isso que mostra a sabedoria do alto que o seminarista Jonathan leu antes. Senhor, nós precisamos de uma sabedoria para entender quando somos uma parede torta, que o prumo não é um mal na nossa vida, que o prumo é uma necessidade, uma provisão, que nos corrige, que nos ajusta. Porque a minha vontade não é tão boa quanto a vontade de Deus. Mas às vezes eu acho que é. Ah, que luta! Olhar para nós mesmos e falar, errou de novo, hein? Poxa, você está se especializando em errar. Mas graças a Deus, a vontade de Deus está sendo feita. Né? Não é fácil esse raciocínio, meus irmãos. Mas era onde Tiago queria levar os seus ouvintes a pensarem. O valor da vida de vocês não tem a ver com os seus sucessos, tem a ver com estarem ajustados à vontade de Deus. Quarta coisa, que parece que a passagem nos ajuda bastante, no versículo 16. Quem de nós não se sente seguro das coisas? Até porque quando a gente fala em insegurança de alguma coisa, parece uma fraqueza. Mas vejam como a autossuficiência, na verdade, pode demonstrar um grande perigo espiritual. Agora, diz Tiago, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Só que todo orgulho semelhante a esse é mau.
Por que Tiago usa uma expressão assim, uma denúncia da arrogância, da vanglória dos próprios planos, indicando que essa confiança, na verdade, é um tipo de maldade no coração? Mais uma vez eu volto ao livro de Provérbios, que nos traz sempre grandes insights de sabedoria. Provérbios 27, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que Deus vai trazer à luz. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria aqui, mas seríssima mesmo. Muitos de nós pensam que terão um futuro maravilhoso com um passado cheio de pecados não confessados. Muitos de nós, ou muitos dos cristãos pensam que o que importa é o agora, o que passou, passou e acabou e eu só preciso seguir a minha vida de uma maneira diferente da maneira que eu tive até agora. Mas à luz de Provérbios 27, o que espera no futuro, o que nos aguarda no futuro é um lançar de luz ainda mais forte sobre a nossa vida. Então não é só vou passar mais um dia e ele será melhor do que o que foi ontem. É resolver as questões da nossa vida. O que ficou para trás que poderia, que deveria ser consertado? O que ficou para trás que precisa de perdão? O que ficou para trás que precisa de tratamento? O que ficou para trás que precisa de compaixão? O que ficou para trás que precisa de uma maneira mais piedosa no pensar? Irmãos, quem não trata dos seus problemas do passado não terá um bom futuro. É o que o autor de Provérbios diz. Então, olhe para isso. Tiago chamou de arrogância alguém que quer melhorar a sua vida sem tratar o que aconteceu até então. Jeremias, em determinado momento, disse uma coisa. E eu de vez em quando volto para esse versículo, está em Jeremias 9. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende as coisas do nosso passado e do que, se Deus quiser, haverá no nosso futuro. Quanto mais a gente olha para Deus, quanto mais a gente contempla o autor e consumador da fé, mais a gente necessita dele para tratar as coisas que estão no nosso passado e para esperar as coisas que, se Deus quiser, existirão no nosso futuro. Em determinado momento, um outro grande pensador da patrística, chamado Agostinho de Hipona, ele tem muitas obras, uma delas se chama Confissões de Agostinho. Então lá ele escreve muitas coisas da sua vida mesmo. E Agostinho diz que a soberba nos afasta de Deus e nos conduz a caminhos que quando os nossos olhos se abrem, a gente já não sabe mais o limite da nossa perdição. A nossa autossuficiência, ou seja, de não olhar para Deus, a autossuficiência que nos leva a não contemplar e esperar que Deus conduza a nossa vida, nos leva a caminhos tão distantes que um dia a gente diz, o que é que eu fiz da minha vida? Meu Deus, por que é que eu estou nessa situação? E tudo isso, à luz de Tiago, chama-se autossuficiência. John Piper escreveu um texto, Deus é o Evangelho, e ele diz, devemos por isso viver em humildade e dependência de Deus, abandonando qualquer tentativa de autossuficiência. Teve um homem no Antigo Testamento chamado Nabucodonosor. Daniel mostra a história de Nabucodonosor, principalmente lá no capítulo 4. E este homem vangloria-se do seu poder e das suas realizações, mas Deus o humilha, mostrando que o controle de tudo ainda está na mão dele, de Deus. Queridos irmãos, vamos para a quinta ideia. Nós que buscamos o sentido da vida, buscamos avançar de uma maneira que agrade a Deus. Recapitulo aqui com os irmãos. Toda e qualquer presunção de independência de Deus, no fundo, é um ato de irreverência da nossa parte. A brevidade da vida é que nos aponta o caminho da eternidade. A submissão à vontade de Deus ajusta o crente, ajusta a vida do crente. A autossuficiência, na verdade, denuncia um grande perigo espiritual. E por último, a responsabilidade de fazer o que é certo é que é uma evidência de fé em nós. Está aqui no texto. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus queridos irmãos,
Quem de nós não sabe o que deve ser feito, né? Quem de nós não sabe como deve ser o cristianismo? Quem de nós não sabe como é que um crente deve viver? Quem de nós não sabe como é que um cristão deve viver na sua igreja? Quem de nós não sabe como é que um marido deve ser marido? Quem de nós não sabe como é que uma esposa deve ser esposa? Quem de nós não sabe como é que a gente deve viver em sociedade nos relacionamentos interpessoais, comerciais? Quem de nós não sabe como é que a gente deve viver com a população da cidade onde nós moramos? Quem de nós não sabe o que se deve fazer com o lixo? Quem de nós não sabe como é que a gente deve se vestir? Quem de nós não sabe que nós temos de comer comidas que fazem bem ao nosso corpo? Quem de nós não sabe que muito refrigerante faz mal? Quem de nós não sabe que dormir pouco faz com que o dia fique ruim? Quem de nós não sabe que se um pai levar um filho à ira, ele está indo contra a palavra de Deus que diz não suscitem seus filhos à ira? Quem de nós não sabe que quando somos filhos temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe para que o caminho da nossa vida seja agradável a Deus? O texto diz para que te vá bem os dias na terra. Quem de nós não sabe que agir com gentileza para as pessoas vai gerar gentileza nas pessoas? Quem de nós não sabe que se nós atendermos a uma pessoa em necessidade, com fome, ela vai se alimentar? E ali está uma das maneiras mais dignas do ser humano viver, pelo menos alimentado. Quem de nós não sabe? Mas olha o que Tiago diz. Tiago diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, ou que sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca. Porque não basta só saber. Às vezes a gente pensa que saber isso é o que basta. Saber dessas coisas é o que nos faz crentes. Saber de todas essas coisas nos coloca num lugar diferente, porque muita gente, não sabe. Mas não é o saber que nos faz diferentes, é o fazer. Tiago estava muito preocupado com uma igreja, ou com muitas igrejas, que sabiam muitas coisas. Mas o saber não era suficiente. É por isso, meus irmãos, que Tiago encerra com essa responsabilidade da prática do bem. Por isso, quando nós lemos aqui, quando o seminarista Jonathan leu no começo, em Tiago, diz assim: tornem-se praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque se vocês se tornarem só ouvintes da palavra, vocês estão se enganando. Mas onde eu me engano, se eu estou ouvindo uma coisa tão boa? É porque a palavra é como um pão. Ela nos alimenta para o corpo ficar forte. Então nós não lemos a palavra para deleite. Agora imagina se nós nem lermos a palavra. Mas eu estou imaginando aqueles que leem a palavra. Mas tu já pensou se eu uso a palavra para, puxa, isso eu não sabia. Ah, mas que bom, eu quero ler mais de Tiago, hein? Tiago fala umas coisas muito legais. Essa não é a perspectiva da leitura da Bíblia. A perspectiva da leitura da Bíblia é: eu vou ler para que isso seja um alimento para a minha vida, para que o meu corpo fique forte e eu possa fazer o que um corpo tem que fazer. É para isso que a Bíblia serve para nós. Por isso que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, se eu leio para alimentar o meu intelecto, pode ter certeza, é o melhor livro do mundo. O intelecto vai ficar maravilhosamente cheio. Mas de que adianta nós termos, desculpem, é uma hipérbole apenas para dizer o que eu estou querendo dizer com isso. De que adianta a nossa cabeça ficar desse tamanho das coisas de Deus, grande, enorme, se nós não temos uma ação que mostre aquilo que está na nossa cabeça? Então não é só o saber. Os fariseus sabiam muito, mas faziam tão pouco. Isso nos leva a refletir sobre responsabilidade. Quando João escreve, já numa das cartas, ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, não parece que há o amor de Deus nele. Ele usa uma forma um pouquinho diferente. Como pode permanecer nele o amor de Deus, Mas assim, aquele que tem recursos, mas todo o recurso que Deus deu é para ele, não parece que o amor de Deus esteja nele. Mais 2 homens fizeram considerações importantes e eu caminho para o encerramento, meus irmãos. John Wesley, numa das suas obras, Sermões, ele diz assim: quero reforçar aquilo que Tiago disse, a fé sem obras é morta.
é vazia. O cristão tem a responsabilidade de viver de acordo com a sua fé professada. O cristão não precisa só saber, precisa fazer de acordo com o que sabe. E mais uma vez, Dietrich Bonhoeffer, um alemão que escreveu um livro sobre discipulado, ele diz: a fé sem ações, na verdade, a fé sem ações, na verdade, é uma negação da própria fé, chamando os cristãos a viverem um evangelho ativamente, era o que Bonhoeffer queria chamar, chamando os cristãos a viverem um evangelho ativo. Então, quando a fé sem ações existe, na verdade, ela é um vírus dentro da própria fé. Irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações. Todos nós buscamos a sabedoria para viver. As crianças querem. Elas são crianças, mas serão adolescentes daqui a pouquinho e serão adultas logo depois. Elas querem ter uma vida sábia. Para elas terem uma vida sábia, elas precisam olhar para Jesus Cristo, olhar para o autor e consumador da fé. Se elas olharem agora, que elas são crianças, não terão do que se arrepender quando tiverem 30, 40 anos. Não precisarão dizer: meu Deus, eu tive esse tempo, eu poderia ter andado com o Senhor e não andei. Isso é muitas vezes para nós. Especialmente para mim, fui convertido aos 26 anos de idade só. Uma tristeza de vez em quando em pensar: o que eu fiz da minha vida? De que valeu a minha vida até conhecer a Cristo? Né? Quantos de nós não voltam no tempo e dizem: poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter lido mais a palavra, eu poderia ter tido mais tempo com o Senhor, eu poderia ter convivido mais com os meus irmãos. Pais olham para trás e dizem: eu poderia ter conversado mais com os meus filhos, eu poderia ter estado mais com os meus filhos. Maridos, mulheres, olham para trás e dizem: por que nós temos tantas cicatrizes? Nós poderíamos ter construído isso de uma maneira mais santa, mais sábia. É por causa disso que nós temos que estudar sobre o que é a vida. A vida não é só o que está daqui para frente. A vida contempla tudo aquilo que nós fomos e somos. A vida ainda é o maior dom de Deus. E a vida ainda é o privilégio de prosseguir sob a vontade de Deus. E esse ensino nós não podemos esquecer. Então, 4 coisas aqui para a gente concluir. Muitos planos. Os irmãos estão com planos? Quais são os nossos planos? Bom, quero dizer uma coisa: temos de submeter todos os nossos planos à vontade de Deus. Se você falar: vou para lá, não pode dizer isso. É se Deus quiser. Eu sei que nós temos situações aqui, eu estou olhando aqui para mim e para o Vinícius. Eu sei que eles vão para Indaiatuba. Eles querem ir para Indaiatuba. É Indaiatuba, né? Indaiatuba. Provavelmente nós os perderemos no final do ano, porque eles devem passar a morar lá, né? Vão ter o bebê deles lá. Mas ainda assim eles têm que dizer: se Deus quiser. Ainda sim. Eu estou olhando para o Mateus aqui, que tinha uns planos feitos. Nós todos pensávamos juntos, né? Mateus e Bia estavam com um pé em São José dos Campos no ano passado. Conversamos um ano inteiro sobre isso. E parece que Deus mudou isso, né, Mateus? Parece que Deus mudou. Parece que Mateus não vai mais para São José dos Campos. Com isso não quero dizer-me que vocês não irão para Indaiatuba, claro. Mas quero dizer que é sobre isso que Tiago fala. Na vida das pessoas, não quer dizer que as coisas que nós imaginamos, planejamos, não vão acontecer. Quer dizer que o domínio não é nosso, que o domínio é dele. Muitos planos, tudo sob a vontade de Deus. Deixa eu dizer outra coisa. Preste atenção na vida breve, viu? A vida está perto de acabar. A nossa vida está perto de acabar aqui nessa terra. Então, tem coisas para resolver no passado? Resolve. Tem coisas que você quer viver para frente? Tem que ser com aquele que conhece a sua vida amanhã. Então não pode pensar que essa vida é eterna aqui nessa terra, que essa vida se prolongará para além daquilo que Deus quer. Ela é breve. Pratique humildade. Sejamos juntos humildes e gratos. E uma última coisa. Qual é o bem que a gente precisa fazer? Irmãos, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Tem tanto bem que a gente pode fazer. Mas se a gente só olhar para, isso aqui é legal que se faça, alguém vai fazer, talvez ninguém faça. Qual é o bem que nós precisamos fazer? Vou apontar 3 caminhos e finalizo. Viva bem em família, faça o bem dentro da sua casa. Tem pais que estão perdendo seus filhos dentro de casa.
Tem filhos que estão desconectados dos ensinos dos seus pais e vão colher uma colheita terrível, provavelmente, porque são filhos da aliança que não vivem a aliança. Viva dentro da sua casa com responsabilidade, faça o bem dentro da sua casa. Não desista de um filho, de uma filha, nunca. E não deixe de honrar o seu pai e a sua mãe, nunca. É o primeiro bem que alguém pode fazer. Nós somos feitos para nascermos, crescermos dentro das nossas casas e vivermos no mundo. Aqueles que são bem preparados dentro de casa para viver com Deus, vivem bem no mundo. Porque vivem testemunhando a Deus no mundo. Porque vivem olhando para o autor e consumador da fé no mundo. Filhos que não são encaminhados no caminho do Senhor dentro de casa, são presas fáceis na universidade, nos empregos. Então o bem precisa ser feito dentro de casa, começar com nossas crianças e depois quando elas crescem também. Irmãos, quando a gente vive no mundo, só tem uma maneira de a gente conseguir sobreviver às coisas tão terríveis que acontecem no mundo, é com fé. A fé nos diferencia da maior parte das pessoas que nós conhecemos. Mas ela não pode ser uma fé arrogante. Ela tem que ser uma fé resiliente, uma fé que nos leva a prosseguir. Porque nós temos algo, nós temos uma missão, nós temos um caminho, ninguém pode nos afastar desse caminho. E você está nesse caminho. Por isso, se alguém entre nós estiver desgarrado desse caminho, estiver sozinho, de repente você está vendo a sua igreja avançar, as pessoas serem edificadas, talvez você precise de um discipulado. Talvez você precise de alguém que possa lhe ajudar, lhe dar a mão, porque você precisa prosseguir. E se você prosseguir com os olhos atentos no autor e consumador da fé, você vai chegar lá. Essa é a nossa oração. Por isso a igreja não caminha, não anda em círculos. A igreja anda na direção do seu Senhor. Ela é a noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Que Deus nos fortaleça, nos ajude. Pensemos e repensemos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Feche seus olhos para falar com Deus e você, mais do que ninguém, pode conversar com Ele para dizer o que você espera do Senhor na sua vida. Senhor, eu quero interceder pelos nossos irmãos e irmãs, por todos nós que procuramos viver uma vida cristã. Em tempos tão difíceis de sermos cristãos. Mas o Senhor nos dá a condição de ser. É a nossa oração. Permita-nos, Senhor, viver sob os ensinos do apóstolo Tiago. Permita-nos, Senhor, viver aplicando essas instruções. Permita-nos, Senhor, viver reconhecendo quando nós não conseguimos fazer da forma como a Bíblia pede, orienta, instrui. Senhor, mas bom é saber que o Senhor não larga nenhum dos seus filhos. Senhor, nós te louvamos pelo teu poder que nos une a ti. Muito obrigado por isso. Continua a fortalecer a fé da sua igreja, desta e de todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor. Senhor, fortalece os nossos passos dessa caminhada. Estou pensando aqui nas crianças, Senhor, que estão dando os primeiros passinhos junto com os seus pais. Senhor, permita-lhes vislumbrar uma vida, uma caminhada santa com o Senhor. Senhor, se o Senhor assim quiser e permitir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.